Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer a comparação entre o 440C ou o 9Chrome18MLV, que é o caso desse Hertz, contra o S35VN. Vamos de cara já esclarecer algumas coisas. S35VN é quase a mesma coisa do S30V, mas não é a mesma coisa. Ele tem um pouquinho menos de carbono, cerca de 0,1% menos de carbono. S30V é 0,45, o S35VN é 1,45, o S35VN é 1,36 por aí. A principal diferença, o S30V tem 4% de vanádio, o S35VN tem 3%, e, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, o N do S35VN não é de nitrogênio porque ele não tem nitrogênio. Quem tem nitrogênio é o S30V. O N do S35VN é de nióbio. Ah, Cabral, mas nióbio, a sigla é NB. Vai falar isso com a indústria, não comigo. O que a indústria parte é que uma parte dos consumidores conhece o nitrogênio e sabe um pouco das suas funções, mas não faz a menor ideia de nióbio. Então, eles não iam colocar lá S35VNB. Ninguém ia saber o que é. Então, bota N, e aí, quando alguém tiver interesse, vai perceber que é o nióbio. Tá? Ele também tem um pouquinho de cobalto. E o principal, gente, vamos já adiantar de uma vez. O nióbio forma carbonetos tão duros praticamente quanto o vanádio. Porém, na quantidade presente no S35VN, que é 0,5%, não é para formar carbonetos, é para melhorar a matriz, porque isso o nióbio faz. Ele melhora a matriz do aço, fazendo uma coisa super interessante. O aço tem várias características metalúrgicas, entre elas robustez e tenacidade. Se você aumenta a robustez, você baixa a tenacidade. Se você aumenta a tenacidade, você baixa a robustez. O nióbio faz com que ambas essas características sejam melhoradas. Então, na prática, a matriz do S35VN é um pouquinho melhor em termos metalúrgicos do que a matriz do S30V, ou seja, ele sofre um pouco menos de fratura e, se a dureza for adequada, ele tem uma fugiu a palavra, estabilidade de fio um pouco maior. Ah, Cabral, mas e na prática? Na prática, gente, podem considerar S35VN e S30V a mesma coisa, sendo que o S30V tem um pouquinho mais de retenção de fio, é um pouquinho mais resistente à abrasão, e o S35VN é um pouquinho mais resistente, não tão pouquinho, é até do ponto de vista metalúrgico, quase que significativamente mais resistente à fratura e tem uma tenacidade maior. Mas aqui nós estamos falando do 440C, isso é só para não ter que fazer um vídeo comparando S30V com S35VN. Tá? Vamos lá. As características do 440C, todo mundo que acompanha a série já está cansado de saber. Né? Robustez. Nos números absolutos, vamos usar aqui números absolutos da tabela do Dr. Larry Thomas. Tá? Não aquela tabela convertida de 0 a 10, números absolutos. O 440C, com 58 e 59, teria 5 de robustez. O S35VN, com 60 de dureza, teria 10. Então, aí você tem praticamente o dobro de robustez. Né? Retenção de fio. Tá. Enquanto o 440C no Catra tem 430, o S35VN, no mesmo teste Catra, com 60 de dureza, tem 525.
Então, é menos que o S30V, mas é apreciadamente maior do que o 440C, né? Volume de carbonetos. Como aqui tem menos vanádio e menos carbono, tá? Aqui nós temos 12,5 de volume de carbonetos, basicamente carbonetos de cromo. E aqui nós também temos 12,5 de volume de carbonetos, basicamente carbonetos de vanádio e vanádio enriquecido com cromo. Então, é por isso que o S35VN é mais resistente à abrasão que o 440C, mesmo com o mesmo volume de carbonetos, porque os carbonetos são diferentes, tá? E naquela tabela convertida de 0 a 10, tá? Do Dr. Larry Thomas, a resistência à oxidação do 440C é 7,5, a resistência do S35VN também é 7,5. Então, todos dois têm muito boa tolerância à oxidação. Cabral, qual é melhor então? O 440C ou o S35VN? De novo, gente, nós vamos cair naquela boa e velha armadilha do preço. Como o S35VN se popularizou e é encontrado numa série de marcas, que não aquelas marcas super reconhecidas, top de linha, como Spyderco, Benchmade e outras marcas mais chiques, ele não é que ele substituiu, é que ele ocupou um nicho do S30V, porque para quem fabrica, ele perdoa mais na hora do tratamento térmico, ele não é tão exigente no chamado sharp nose do tratamento térmico, ou seja, não é tão estrito, você não precisa ter esse controle absoluto e tal, igual o S30V. Desgasta menos os materiais abrasivos, porque ele é um pouco menos resistente à abrasão, dá um polimento um pouco melhor. E como ele se popularizou entre várias empresas mundo afora, não só Estados Unidos, o preço dele tendeu a ser mais baixo por causa do volume que era produzido maior do que o S30V. Então, você encontra o S35VN em várias marcas mundo afora, chinesas, alemãs, húngaras, russas, etc., e várias europeias, etc., num preço menor do que o S30V, porém ainda bem superior que o 440C ou 9-cromo 18MOV. Então, pelo fator preço, a minha escolha, óbvio, recairia no 9-cromo 18MOV ou 440C, porque no uso do dia a dia, a relação custo-benefício satisfaz muito mais o usuário do que o S35VN. Porém, se você achar lâminas, por exemplo, não adianta essa lâmina desse tamanhozinho custar, vamos dizer, $30, e aqui custar 15 a 20, mas olhem o tamanho da lâmina. Então, aqui você tem muito mais aplicabilidade da lâmina do que aqui, apesar do preço ser semelhante. Se o tamanho das lâminas e a geometria fosse assemelhado, e essa diferença de preço se mantivesse, 30 contra 15 ou 20, aí sim, aí valeria você apostar no S35VN. Mas como a disparidade de preço ainda desculpe, ainda é muito grande, não vale a pena você apostar no S35VN, a menos que você tenha condições muito específicas de uso, use em materiais muito abrasivos, com extrema constância. A relação custo-benefício, mesmo ele sendo mais barato que o S30V, não se compara com o 440C ou 9-cromo 18MOV. Tá? Então, em linhas gerais, é basicamente isso. Tá?
E entre o S35VN e o S30V, qualquer um que você escolher, você vai estar bem atendido. Se você quer um pouquinho menos de microdente, quer quase o dobro de resistência à fratura, que não é muita coisa, você parte de 6, por exemplo, para 10. É uma diferença significativa? É, mas não é esse mundo todo, tá? Sendo que, na maioria dos casos, para lâminas bem parecidas, o S35VN vai ser mais barato que o S30V. Por quê? Por causa da popularização nas várias indústrias que produzem lâmina e no volume desse aço produzido. Não é que ele seja mais barato de ser produzido. Ele, pelo volume, ele sai mais barato, tá? E para quem vai fabricar a lâmina, você gasta um pouco menos cinta lixa, você gasta um pouco menos rebolo para ter o mesmo resultado. Mas tanto ele quanto o S30V são muito bons aços, você vai estar bem com qualquer um que escolha. E se tudo fosse igual, geometria de lâmina, material de empunhadura, etc., se o S35VN custasse só o dobro do 9 cromo 18 MOV, eu acho que valeria a pena. Só o dobro. Para lâmina assemelhada, com espessura assemelhada, geometria assemelhada, materiais de empunhadura assemelhados, construção assemelhada, só que na prática dificilmente você vai achar isso, tá? Então, na prática, para o uso do dia a dia, para o usuário médio comum, é muito mais negócio você investir menos dinheiro no 440C 9 cromo 18 MOV, que aqui basicamente nós estamos falando dos Ganso, Hertz e talvez uma ou outra marca também que tenha bom tratamento, mas essas duas com certeza tem. Você estaria fazendo muito mais negócio pagando menos e tendo um desempenho que eu diria, na prática, assemelhado. Tá? Na prática é assemelhado. É lógico que você ter uma robustez de 5 contra uma de 10, a de 10 é significativamente melhor. Mas na prática do dia a dia, gente, vocês não vão ver tanto isso. E tanto é que basta fazer uma pesquisa. Tá certo, os Gansos têm uma geometria, vamos dizer, overkill, ou seja, exagerada, tá? Aqueles troncos de cone. Mas isso vale para a maioria das lâminas, a maioria dos aços, da maioria dos fabricantes. O fabricante ele faz uma geometria exagerada com medo de fratura nas suas lâminas. Então, gente, é a minha opinião, tá? Se eu tivesse hoje uma lâmina desse tipo, se eu tivesse que pagar $60 em S35VN e 20 aqui, pagaria 20 aqui de olho fechado e ficaria muito satisfeito com o desempenho, tá? Ao invés de pagar 60 aqui. Ah, Cabral, e se fosse só 40? Aí, como questão pessoal, eu não estou incentivando que as pessoas façam isso, eu estou simplesmente dizendo que, como gosto pessoal, pelas características do aço, se fosse só o dobro, eu, pessoalmente, para os meus usos e hábitos, apesar de que eu sou extremamente cuidadoso, eu retoco toda hora. Se eu fosse olhar pelos meus usos e hábitos, eu teria que escolher de olho fechado 440C. Porque eu estou sempre retocando o fio das minhas lâminas, eu não forço minhas lâminas, elas só têm que cortar bem e pronto. Elas não têm que sobreviver à alavanca, nem nada disso. Mas por gosto pessoal, gente, se fosse só o dobro, eu escolheria o S35VN. O problema é você achar uma lâmina similar, tá? Em geometria, em material de empunhadura e em acabamento, de 440C ou 9 cromo 18 MOV a um S35VN. O S35VN, na maioria dos casos, vai custar pelo menos 3 vezes
o 440C. Aí eu não pagaria. E se eu pagasse, se ela custasse o dobro, é por uma questão estritamente pessoal, de gosto pessoal. Não significa que a lâmina rende o dobro, tá? Não é isso. Ela tem sim vantagens sobre o 440C, mas não é 2 vezes melhor. O 440C, para a maioria esmagadora das pessoas, vai atender muitíssimo bem nessa faixa de preço, de 15 a 25, 30 dólares. Aqui, 60, 70, 80 dólares, aí já complica um pouco. Tá ok? E agora vocês ficaram sabendo que o N do S35VN não é de nitrogênio. O S35VN não tem nitrogênio. Quem tem nitrogênio é o S30V, 0,2%. O N do S35VN é de nióbio, ele tem 0,5% de nióbio, assim como tem 0,5% de cobalto, que ajuda a, vamos dizer, endireitar a matriz e dar uma folga maior também no tratamento térmico. Tá? Por isso que ele é mais fácil de tratar termicamente que o S30V. Ok? Acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.